Amigos e amigas, irmãos e irmãs, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. O jornal da internet com notícias resumidas para você que acompanha meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, a rede social www.facebook.com. Peraí, agora eu confundi o Facebook, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E também tem o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Então, notícias resumidas no Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. Faltam apenas 7 dias para o fim do mês. Este mês é um mês de 31 dias. Mês de 31 dias, falta apenas uma semana para finalizar este mês. Vamos às notícias, passando logo de imediato alguns indicadores da economia para você que gosta de saber como está o mercado financeiro, como caminha o mercado financeiro, né? É importante a gente passar essas informações. Tem muita gente aqui em Colatina que tem aplicação, é verdade. Aplicação na Bolsa. Tem um amigo meu que ele aplica na Bolsa e está lá sempre no banco conferindo. Como é que está o resultado aí? O ganho está bom? A Bolsa ultimamente tem tido uma alta extraordinária, né? A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa. Bem, nós temos aqui a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, taxa do governo, do Banco Central, taxa anual, gente, olha só, 5,5%, a menor taxa de todos os tempos, 5,5% a taxa Selic. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. Temos a inflação dos últimos 12 meses, está baixíssima também. Segundo a divulgação do Banco Central, no último dia 9, a taxa dos últimos 12 meses está em 2,89%. Bem, a inflação é medida por vários índices. Este aqui é o índice divulgado pelo Banco Central, tá bom? Alguns indicadores, então, para você ficar bem informado. Eu tenho uma notícia do Ministério Público Estadual aqui. Uma notícia sobre Nova Venécia, município do norte-noroeste do estado, né? Norte do estado. Após o Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Venécia, mover uma ação civil pública, a ACP, em face do município para impedir a contratação ilegal de uma operação de crédito de 30 milhões de reais, o prefeito encaminhou um projeto à Câmara Municipal revogando a lei número 3.527, que autorizava o Executivo Municipal a contratar esse empréstimo. A Câmara aprovou e a lei foi sancionada pelo prefeito em 14 de outubro. De acordo com a ação, o valor que com encargos e juros chegaria a 48 milhões de reais seria utilizado para o financiamento de programas de investimentos incertos, que poderiam ocorrer ou não. A ação do Ministério Público ainda está em curso e a Justiça vai abrir vista para a manifestação do Ministério Público Estadual. O Ministério Público argumenta que não foi especificado como seriam efetivadas as obras em Nova Venécia e que o município pretendia contratar a operação de crédito utilizando as receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, como garantia das dívidas, o que viola o princípio da não vinculação da receita dos impostos. Então, é a notícia do Ministério Público Estadual, publicada em seu endereço eletrônico. O município de Nova Venécia revoga a lei que previa empréstimo de 30 milhões. Temos aqui uma notícia interessante também. Bolsonaro diz que o governo vai partir para outras reformas. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem internacional,
deu essa informação. O presidente disse que a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado deu uma sinalização positiva para o mercado e que logo o governo vai partir para outras reformas, como a tributária e a administrativa. A que for mais fácil passar. As duas são importantes. A tributária sempre é complicada. Há muito tempo se tenta e não se consegue. Acredito eu que a administrativa vai ser de menos difícil tramitação, disse o presidente durante viagem ao Japão. Bolsonaro comemorou o placar da votação do texto da reforma previdenciária. 60 votos pela aprovação, contra 19. E agradeceu a articulação do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. O governo aguarda agora o término da votação dos destaques. Bem, o presidente também explicou a decisão do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, de abrir mão da indicação para a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, a fim de se dedicar à atuação no parlamento brasileiro. A partir do momento que ele aceitou ser líder do PSL, ele agora tem uma tremenda responsabilidade no Brasil. Ele tem que ter serenidade, tranquilidade, vai ter problema pela frente. É uma bancada grande, mas acho que ele tem capacidade, pela sua experiência, de bem conduzir o partido, disse o presidente Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, a indicação de Eduardo para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos não está descartada no futuro. Quem sabe no futuro, pelo menos para o próximo ano, não se discute esse assunto. O presidente está em viagem oficial de 10 dias por 5 países da Ásia e Oriente Médio. No seu primeiro destino, o Japão, Bolsonaro participou da cerimônia de ascensão ao trono do imperador japonês Naruhito, em Tóquio, e se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, é importante, né? Deixa eu tomar uma água. Me perdoem, mas eu não gosto de tomar água durante o jornal, mas tem hora que as pregas vocais clamam por líquido, senão a voz fica meio grave e prejudica aqui a gravação, tá bom? Me desculpem, mas a gente tem que umedecer, vez por outra, as pregas vocais. Bem, então sobre a viagem internacional, o presidente continua essa viagem e hoje a comitiva presidencial partirá para a China, depois Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Olha que o presidente do nosso país colha bons resultados para o Brasil nessa viagem internacional. Agora eu tenho aqui as manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, dia 21, porque eu não pude divulgar na época, já que a minha internet ficou 24 horas fora do ar, gente. Eu fui depois na operadora saber informações, ela voltou, mas ficou 24 horas fora do ar, então eu não pude falar essas manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso da segunda-feira. Então vou falar hoje, porque ainda estão bem atuais. Olha aqui, as manchetes de capa de A Tribuna de segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Mães entregam filhos criminosos para a polícia. São mulheres da Grande Vitória que tomam essa decisão principalmente para preservar a vida dos filhos. Se eu não tivesse feito isso, hoje ela não estaria viva, diz a mãe de uma jovem. Olha só, a mãe acredita que se não tivesse denunciado a própria filha à polícia, a filha hoje estaria sepultada. Mais uma vitória do Flamengo, cheiro do título fica mais forte. Gabigol com Bruno Henrique, que fez o primeiro gol na vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Fluminense. Rubro-negro abriu 10 pontos de vantagem no Brasileirão. Foi o jogo do último fim de semana. Vasco quebra jejum e se aproxima do G6. Um dia desse eu falei
Z6, né? A turma da rabeira da tabela. Não, o Vasco quebrou o jejum no último fim de semana e se aproxima do G6, é a parte de cima. Engenheiro morre ao bater carro em poste. 26 mil no estado vão ter desconto de até 70% para quitar dívida com a União. Gilmar Ferreira é um comentarista esportivo. Ele diz o seguinte: nas duas únicas vezes que o primeiro colocado chegou à 27ª rodada com 10 pontos à frente, tornou-se campeão. Então ele está querendo dizer que o Flamengo praticamente já está com a taça na mão, né? Olha só, nas duas únicas vezes que o primeiro colocado chegou à 27ª rodada com 10 pontos à frente, tornou-se campeão. Coluna do Estadão. Atacada pelos aliados de Bolsonaro, a ala bivarista do PSL avalia fazer um gesto de paz na direção do inimigo. Risadas com apocalipse zumbi nos cinemas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Campeã inédita na 7ª corrida de ruas da cidade. Então, são algumas informações que estão no jornal A Tribuna de segunda-feira. Depois eu vou falar o jornal A Tribuna de quarta-feira para você ficar mais atualizado ainda, né? Quanto mais atualizado, melhor, né? Porque as informações são importantes para que a gente possa viver num mundo mais tranquilo. Vamos lá, tem uma outra notícia aqui, é uma notícia até boa, porque eu não gosto só de falar notícias pessimistas, não. Notícias sanguinárias, não. Porque tem muita notícia sanguinária, né? A notícia da criminalidade, eu vou te contar, hein? Se a gente quisesse fazer um jornal só de mortes, tentativas, né? Brigas, a gente ia fazer. Mas não é o nosso intento. Então, olha aqui. Cresce a taxa de ocupação nos hotéis da Grande Vitória. Olha a notícia interessante. A Secretaria de Turismo, a Setur, do Estado do Espírito Santo, divulgou a pesquisa sobre a ocupação hoteleira relativa ao segundo quadrimestre deste ano, nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. A taxa de ocupação aumentou em 16,7%, comparada com o mesmo período do ano passado. A pesquisa é desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo, a ABHES, em parceria com a Secretaria de Turismo e Prefeitura de Vitória. A capital foi o destaque da temporada de inverno na região metropolitana. Em julho, foi registrada a maior taxa de ocupação, 75,7% em relação ao mês de julho do ano passado. Houve um crescimento positivo de 17,2%. Vila Velha registrou o maior índice também em julho, com 65,4%, crescimento positivo de 10,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Junho foi o melhor mês de 2019 na Serra, registrando taxa média de 60,2% e crescimento de 43,5% em relação ao mesmo mês de 2018. Então, são informações importantes. Os hotéis tendo uma boa ocupação, né? Cresceu a taxa de ocupação no Espírito Santo. Vamos a outras notícias. Casal de jovens executado em Conceição da Barra, gente. As notícias sanguinárias que eu falei para vocês, aquelas notícias né, que trazem a preocupação da sociedade, elas existem, nós temos que falar. Na madrugada de ontem, um casal de jovens foi assassinado na cidade de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. Patrick Pinto e Mariana Faustino, cada um tinha 18 anos, gente. Ela estava grávida de 2 meses, quer dizer, ela morre e o bebê também, né? Os executores do crime dispararam 29 tiros. E foi na madrugada de ontem. Né? Que coisa, hein? Os executores do crime dispararam, então, 29 tiros, sendo que a maioria atingiu o rapaz. O duplo homicídio cometido no momento em que chovia pode ter relação com o tráfico de entorpecentes. A polícia informa que o jovem estaria envolvido com esse tipo de criminalidade. Os cadáveres
foram conduzidos até o Serviço Médico Legal de Colatina para identificação e liberação por familiares. É triste, né? Nossos sentimentos à família dos jovens. E o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Após pouco mais de 3 horas de discussão, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Foi na terça-feira, durante o período noturno. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 60 votos contra 19. Agora, né, a medida, o texto, que necessitava de 49 votos para ser aprovado, ele vai para a sanção presidencial, vai para o presidente da República. Caminhão é encontrado no Reino Unido com 39 pessoas mortas, gente. Olha que notícia esquisita. Já viu aquela notícia que a gente... Poxa, o que é isso? O que aconteceu? Né? Popularmente falando, é algo esquisito. Caminhão encontrado com 39 cadáveres, 39 defuntos. Pois é, isso mesmo. 39 defuntos foram encontrados na carroceria de um caminhão no Parque Industrial de Essex, na Inglaterra. O motorista, um homem de 25 anos, da Irlanda do Norte, foi detido à suspeita de homicídio. O veículo teria saído da Bulgária e entrado na Inglaterra no sábado. É um trágico incidente em que um grande número de pessoas perdeu a vida, afirmou um representante da polícia, Andrew Mariner. A investigação vai tentar descobrir o que aconteceu. As autoridades tentam identificar as vítimas num processo que eles dizem que é demorado. Como é que vão identificar agora? 39 defuntos que chegaram dentro de um caminhão vindo da Bulgária. Meu Deus do céu. É violência internacional. Manchetes do jornal A Tribuna de ontem, de quarta-feira. Vamos lá, dia 23. Vamos ver o que saiu na Tribuna ontem. River Plate aguarda Fla ou Grêmio. Feirão com 3 mil imóveis a partir de 115 mil reais. Como fica sua aposentadoria? Com a aprovação da nova Previdência. O jornal de ontem da Tribuna traz uma análise dessa situação. Com a aprovação pelo Senado, fica instituída a idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para os homens. A mulherada terá vantagem aí, hein? 62 anos, enquanto o homem é 65. E olha lá que a mulher tem mais expectativa de vida, hein? A mulher vive mais do que os homens. E, no entanto, se aposentarão mais cedo. Para obter a aposentadoria integral, as mulheres terão que contribuir por 35 anos e os homens 40. Dólar em queda e alta recorde na Bolsa. Isso ante a aprovação da reforma previdenciária. Governo lança plano que cria emprego para idosos. Olha que notícia boa, os idosos poderão ter empregos. Novos agentes do Detran vão poder multar em blitz. Grupo de servidores do Detran que aderiram voluntariamente para atuar como agentes em operações especiais com a polícia. É a legenda da fotografia na capa de A Tribuna. Guarda atira em ladrão e impede assalto. O agente flagrou bandido apontando arma para mulher em Vila Velha. Universidades reservam vagas para transexuais. Olha, agora vai ter vagas até para transexuais. Já tem cotas para afrodescendentes, cota para... o que mais? Eu não sei. Cota para transexual. Para que mais que tem? Eu não sei. Mas, pelo menos é uma novidade isso aqui. Paciente do SUS atendidos em casa por médicos e enfermeiros. Painel, aliados do presidente Jair Bolsonaro escalaram uma equipe para vasculhar as contas do PSL. Shows e roda de boteco em Vitória. Vamos lá, outras notícias. Dia especial de piscicultura hoje em Colatina, hein? Piscicultura. Sabe o que é piscicultura? Cultura do peixe. Criação de peixe. Nesta quinta, hoje, portanto, já que estamos na edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 24 de outubro de 2019, quinta-feira, hoje será realizado o Dia Especial da Piscicultura, no IFES
Campus Itapina, em Colatina. É uma parceria com o governo do estado, também a prefeitura participa e outros órgãos. Haverá café da manhã, abertura oficial às 8h30, hein? Depois do café da manhã. Palestra com o tema Aquaponia, conceitos teóricos. Será proferida essa palestra por Paulo César Falange Carneiro. Em seguida, ele vai falar sobre aquaponia, sistemas residenciais e comerciais. Criação de peixes, olha, com mais facilidade. Após o almoço, que será às 11h30, será realizada a demonstração de método montagem de sistema de aquaponia. Olha aí, a facilidade para a produção de peixes, hein? Eu acho importante participar. É hoje, começando então logo pela manhã, né? Logo pela manhã, o evento começa no IFES Itapina. Colatina decreta ponto facultativo segunda-feira. Olha aí, ponto facultativo na prefeitura. O Dia do Servidor Público é comemorado no dia 28 de outubro. E neste ano será na segunda-feira. O prefeito Sérgio Meneghelli, de Colatina, decretou ponto facultativo nos órgãos públicos da administração municipal, exceção dos que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação. Então, segunda-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, a prefeitura estará com as portas fechadas. Os servidores, então, vão ter um feriadão aí, neste fim de semana. Feriadão, feriado prolongado. Vão sair na sexta à tarde e só voltam na terça. Aí vão ter sábado, domingo e segunda. Para passear um pouquinho e se divertir. Moradores de Ourimar recebem certificado de curso de qualificação. Ourimar fica na Serra, gente. Então é uma notícia importante porque esse bairro Ourimar, um condomínio, ele só sai nos noticiários de televisão falando da violência. Então aqui temos uma notícia positiva. 17 moradoras de Ourimar receberam os certificados do curso de qualificação profissional de auxiliar administrativo. O curso foi realizado pela Secretaria de Habitação da Serra, em parceria com a Secretaria do Trabalho. Olha que notícia importante. O prefeito da Serra, Aldir Fax Barcelo, comemorou, junto com as moradoras, essa nova conquista. O certificado é um importante instrumento que vai abrir portas e proporcionar novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, várias mulheres, 17 mulheres, fizeram esse curso e é importante. Qualificação, capacitação é a melhor coisa. Ainda da Serra, olha, usando o celular ao volante, isso é uma infração, sabia disso? Usar o celular no carro é uma infração, dirigindo. Dirigir segurando o telefone celular é infração com mais notificações na Serra. É isso mesmo, de janeiro a setembro deste ano. No período foram registradas 1.908 infrações, que podem resultar em multa de R$ 130,17 e perda de 4 pontos na carteira. A segunda infração mais comum na Serra nesses 9 meses foi estacionar em desacordo com a regulamentação de estacionamento rotativo, com 1.708 casos, seguido de estacionar em local ou horário proibidos pela sinalização, com 1.648 notificações. Então, bastante irregularidades na Serra. É importante a gente falar sobre isso para que cada motorista tenha conscientização. Eu acho que aplicar multas não é o ideal. O ideal é a pessoa se conscientizar, tomar noção de que aquilo não se pode fazer, ser honesto, ser uma pessoa idônea, que cumpre seus deveres. Vamos lá, outra notícia. Idoso morre em acidente automobilístico em Itaguaçu. Um homem de 77 anos de idade morreu na tarde de terça-feira, num acidente de trânsito ocorrido no período da tarde, na região do município de Itaguaçu. A vítima foi o condutor do veículo, Davi Angeli,
Outras 3 pessoas ficaram feridas. O carro saiu da estrada no momento da ocorrência do fato e só parou no meio da vegetação. Agora vamos a outras notícias, né? Notícias todas elas resumidas para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel, desta quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Vamos lá, mais notícias. Em Jucutuquara, gente, olha, Jucutuquara, na capital, Vitória, um helicóptero foi utilizado para a captura de um preso fugitivo. Olha, é um sistema avançado, você utilizar o helicóptero de lá de cima. Os operadores da segurança pública têm mais visão e podem comunicar com os de terra, né, dizendo, olha, o fugitivo está em tal lugar, então é mais facilidade. Então, com a utilização de um helicóptero, foi capturado um preso que fugiu. Ele, inclusive, era um preso, esse tal do preso da saidinha que eles falam. É o preso que sai em determinada época, a Justiça permite, a Sejus, Secretaria de Justiça, permite, eles saem, olha aí, fugiu, não voltou. Então, a polícia foi lá e capturou. Na terça-feira também, deixa eu ver aqui, olha, na terça-feira um homem foi morto com 10 tiros, minha nossa, foi na Praia dos Recifes, em Vila Velha. Um homem dentro de um carro foi morto com 10 tiros na Praia dos Recifes, em Vila Velha. O carro tinha placa de São Paulo. A polícia está investigando o porquê dessa morte, o que aconteceu, né? E até o fechamento desta edição eu não tinha os detalhes. Olha, o complexo prisional de Viana. Um homem preso ao tentar entrar fumando maconha. Gente, como é que a pessoa vai entrar no local usando drogas? Não pode, não pode, né? Então, ao tentar entrar fumando a cannabis, ele foi preso, esse homem, dentro de um carro. Ele entraria com um automóvel. E, ao verificar a sua vida, a polícia observou que ele tem passagens por tráfico e homicídio, tráfico de entorpecentes e homicídio. Olha, um italiano de 55 anos foi preso no aeroporto de Vitória, na capital do Espírito Santo. A Polícia Federal encontrou esse italiano com drogas. E olha só, drogas diluídas em frascos de shampoo e remédios. Meu Deus do céu, até para despistar, né? Diluiu a droga em frascos de shampoo e remédios. Um italiano de 55 anos detido pela Polícia Federal. Deixa eu ver aqui mais notícias para você no web jornal do Paulo Maciel. O Ministério Público Federal, olha o que está acontecendo, ainda como repercussão daquela greve ilegal da Polícia Militar no estado do Espírito Santo, porque policiais não podem fazer greve. E houve uma greve da Polícia Militar, que vocês devem saber, uma greve que deu muito prejuízo ao nosso estado. E agora o Ministério Público Federal está cobrando das 4 associações que representam os policiais 49 milhões de reais. É isso mesmo, o Ministério Público está cobrando 49 milhões de reais das associações que representam os policiais. Porque, segundo o Ministério Público, eles ignoraram a lei. Porque não podem fazer greve. PMs não podem fazer greve. Eles são profissionais da área de segurança pública do nosso estado. Tem um regimento que não permite, eles sabem disso desde que ingressam na corporação. E essas associações também, segundo o Ministério Público, deram apoio financeiro, né? O governo federal teve que enviar tropas, houve prejuízos nas lojas, houve prejuízos nas residências, houve mortes de pessoas, né, que não deveriam morrer, né, não estavam em situação de morte, mas de repente, por causa da violência, acabaram
morrendo. Então, o Ministério Público está aí, vamos ver o que vai dar isso aqui. Está cobrando 49 milhões das 4 associações, mas isso é um processo, eu acho que é um processo lento, não sei se vai dar em algum resultado. Mas o importante é que o Ministério Público Federal está agindo. Olha, outra notícia, essa notícia aqui é de, deixa eu ver, que é um ventilador. Um ventilador, deu um curto-circuito no ventilador, mas não houve nenhum problema sério, não, para as pessoas, nem para professores, nem para alunos. Isso aconteceu numa escola. Então, o ventilador teve um curto-circuito e pegou fogo numa escola de Linhares. Tá bom? Não havia nenhum aluno dentro da sala no momento do curto-circuito. Não havia nem aluno, nem professor, nem funcionário, nem servidor. Então, não causou dano algum. A escola havia passado por uma reforma recente, inclusive no sistema elétrico. Agora, a informação que a diretora teve é de que isso pode acontecer. Deve ter sido no próprio ventilador e não na fiação, né? Não no sistema elétrico da escola. Essa escola abriga alunos de 7 a 11 anos. Houve poucos danos nas cadeiras, ali parece que nas carteiras houve algum dano, mas muito poucos danos. E agora trocaram o ventilador, né? E felizmente não havia criança nem adulto dentro da sala. Olha uma notícia que vem lá de Ibatiba. Houve um acidente em Ibatiba, um caminhão carregado com garrafas de cerveja, e de repente apareceu um punhado de gente para saquear a carga. Olha só. Então, um acidente, uma carreta, né, carregada de cerveja, teve um acidente em Ibatiba, no Espírito Santo, na BR-262. Então, apareceu gente lá para saquear a carga de cerveja. Aí começou o saque. Só que, a seguir, a polícia, né, foi chamada e foi interrompido esse processo ilegal de saquear mercadorias. Quer dizer, o pobre do caminhoneiro passando já por um problema sério, que foi o acidente, ainda pode perder a carga porque alguém vai lá saquear, gente. Não faça isso. Olha, a segunda ponte de Vitória, uma notícia sobre a segunda ponte de Vitória, eu não sabia, mas eu vi agora esqueci o nome do locutor que falou. Ele disse que a segunda ponte de Vitória recebeu o nome agora de Ponte Gerson Camata, né? Nosso querido ex-governador e saudoso locutor também, Gerson Camata. A segunda ponte de Vitória agora tem o nome, então, de Ponte Gerson Camata, né? Depois daquele triste episódio em que ele foi assassinado, né? É uma justa homenagem ao ex-governador Gerson Camata, que era meu seguidor aqui, inclusive, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Bem, vamos lá. Um homem foi preso, um homem de 19 anos foi preso, e sabe o que a polícia descobriu? Que ele deve ter cometido pelo menos 30 assaltos e estava solto. Isso foi em Vitória, né? Estava dentro de um automóvel. 30 assaltos, gente, mais ou menos 30 assaltos. Foi preso, tem 19 anos. Minha nossa, com 19 anos, ele já tem na sua passagem lá pela polícia, ou suspeita de ter cometido, 30 assaltos, cerca de 30 assaltos. Meu Deus do céu, gente. Por que esse homem estava solto, esse jovem aí de 19 anos? Tem que pagar pelo crime cometido, né? Senão vai continuar cometendo a criminalidade. Olha, mais de 20 gatos apreendidos em Vila Velha. 20 gatos, minha nossa, quanto gato. Vila Velha. Depois aqueles gatos e cachorros e um papagaio apreendidos em Guarapari, agora Vila Velha, aí, 20 gatos. Me parece que lá em Vila Velha não havia a venda dos animais para fabricar linguiça, não. Em Guarapari, sim. Eles estavam vendendo as carnes dos gatos e cachorros para fabricar linguiça ou como carne. Quer dizer, e aqui não. Aqui
me parece que era só má alimentação para os bichanos, os gatos. Má alimentação, falta de cuidado com os bichanos. Vocês sabem que hoje em dia a lei, né, que trata de animais é severa, às vezes é mais severa do que o maus tratos ao humano. Às vezes a lei de animais, né, que trata dos animais aqui, é mais severa do que aquela que trata dos maus tratos aos humanos, não é isso? Pois é. Olha aí, pichações, hein? Pichações é algo que está acontecendo muito na Grande Vitória, principalmente na capital Vitória. Aqueles prédios altos, não sei como é que os pichadores conseguem alcançar, mas eles vão lá para o alto e picham. Às vezes não tem arte nenhuma, frases desconexas, os desenhos também, desenhos que não dizem nada, pelo amor de Deus, né? E é também para subir as alturas que eles sobem, sei lá, esses pichadores podem estar até alucinados, né? Drogados, pelo amor de Deus, hein? Então, isso é ilegal, sabia? É ilegal. A informação que a autoridade de Vitória passou para a imprensa é de que a multa pode chegar a R$10.000 se a pessoa for pega em flagrante. Se não tiver o dinheiro para pagar, eu acho que é recolhida a delegacia, eu não sei se fica preso, mas a multa pode chegar a R$10.000 para aquele que for pego em flagrante pichando imóveis. Olha outra notícia aqui, em São Mateus, está havendo um aumento da salinidade da água do rio que abastece a cidade, o rio Cricaré. Por causa do aumento dessa salinidade, o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ele deixou de utilizar as águas do rio e agora passou a utilizar poços artesianos para abastecer os moradores mateenses. Então, foi suspensa a captação de água do rio Cricaré em São Mateus. Vamos ver por quanto tempo. Deve ser até reduzir-se essa salinidade do rio Cricaré. Ora, um dirigente de sindicato, gente, de trabalhadores na área de carne, ele atirou contra 2 colegas sindicalistas. Estava sendo procurado até o fechamento desta edição. Eu não tinha notícia de que ele tinha sido encontrado. Pois é, um dirigente sindical de trabalhadores atirou contra outros colegas também sindicalistas. Minha nossa, né? Então, há uma violência muito grande entre determinados grupos de sindicatos. Já houve até mortes em outros sindicatos aí, sem ser esse da área de carnes, né, de trabalhadores. Já houve até mortes, porque há uma briga política, espécie de briga política. Existe dentro dos sindicatos também uma política muito forte e, às vezes, essa briga se acirra demais e eles partem para a violência, porque o sindicato entra muito dinheiro, né? Dinheiro de nós, trabalhadores. Eu contribuí durante 30 e poucos anos para meu sindicato, eu sei o que é isso. Então, a gente contribui, esses sindicatos, então, têm um dinheiro para gerir. E esses dirigentes têm suas vantagens, né? Há um sindicato no Rio também que é muito forte, que é o Sindicato dos Artistas. E lá houve uma eleição, e durante a eleição houve até processo de alguns artistas contra outros artistas, por causa da disputa sindical. Pelo amor de Deus, hein? Gente, a gente pensa que é só defesa do trabalhador, né? Não, tem outras coisas envolvidas também. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. El Shaddai também é do hebraico, quer dizer Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá. Você tem que acreditar. Ele providenciará. E temos do dialeto de Jesus, o aramaico, a expressão Maranata ou Maranatá. Significa, vem Senhor, vem Jesus.
para nos levar contigo para a vida eterna. O apóstolo São Paulo disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. É algo inenarrável.